Hoje eu vou mostrar para vocês na prática como fazer o valuation usando um dos métodos mais simples e mais conhecidos, que é o modelo de Gordon. Uma dificuldade muito comum para nós que estamos iniciando nesse mundo dos investimentos e até mesmo para alguns que já têm anos de experiência na bagagem é compreender se um ativo está caro ou barato e conseguir definir um limite de valor que nós estamos dispostos a pagar por ele a fim de obter o retorno desejado. Inicialmente, eu ia falar sobre algumas técnicas de valuation, mas depois de montar o roteiro, eu achei que ficou muito extenso e isso tornaria muito mais difícil o entendimento e aproveitamento do conteúdo. Por isso, eu resolvi dividir em mais vídeos e nesse primeiro nós vamos falar apenas sobre o modelo de Gordon. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Gustavo, você está no canal Fazenda de Renda. Antes de mais nada, se você gosta do nosso conteúdo, tem interesse em ver mais vídeos aqui no canal, deixa o like, se inscreva, isso nos ajuda e motiva muito a continuar trazendo mais vídeos para vocês. Sem mais demora, bora pro vídeo. Antes de entrar na parte prática, eu preciso fazer algumas considerações. É muito importante frisar que valuation é algo muito subjetivo, porque basicamente nós estamos tentando adivinhar ou prever o que vai ser do futuro da empresa, com relação à geração de caixa, lucros, proventos, trazendo isso para o valor presente para determinar qual que é o valor que eu quero pagar nela hoje com base no que ela vai conseguir me entregar lá no futuro. A subjetividade está também no fato de que precisamos adotar premissas de futuro que certamente vão estar erradas. Então, podemos dizer que o modelo nos ajuda a errar menos e não a acertar sempre. É mais ou menos o mesmo cenário de quando resolvemos, por exemplo, abrir uma franquia de uma loja. Nós pegamos um valor inicial para abrir essa franquia, já pensando lá no futuro em quanto tempo esse investimento terá um retorno, baseado na média do lucro histórico dessa franquia. Não é uma certeza de que a previsão vai se concretizar, mas provavelmente vai. É um tema tão subjetivo que se nós colocarmos 10 analistas numa sala para precificar o mesmo ativo, nós teremos ao final do trabalho 10 conclusões diferentes. Isso porque algumas variáveis dependem diretamente da análise pessoal de cada um. Cada um vai adotar premissas diferentes, margens de segurança diferentes, disposição a correr riscos também diferentes. O modelo de Gordon foi desenvolvido pelo professor Myron Gordon por volta de 1965 e é uma das abordagens fundamentais mais fáceis de serem aplicadas, por ser um cálculo muito simples que pode ser feito apenas com uma calculadora comum, sem a necessidade das equações complexas. Ele estabelece que o valor intrínseco de uma ação é igual ao dividendo esperado nos próximos 12 meses, dividido pela diferença entre a taxa de retorno exigida pelo acionista e a taxa de crescimento dos dividendos. Matematicamente, isso pode ser expresso da seguinte forma: P é o preço do ativo que nós estamos tentando determinar. D são os dividendos por ação esperados para os próximos 12 meses. Não adianta eu pegar o último dividendo e multiplicar por 12. Dessa forma, eu posso estar distorcendo o resultado final, pois em alguns casos podem acontecer distribuições não recorrentes que alteram aquele último rendimento, e aí eu estaria fazendo um cálculo sobre um valor que não é o real. O correto seria eu pegar uma média. Pode ser no último ano, últimos 3 anos ou últimos 5 anos de dividendos distribuídos. K é a taxa de desconto esperado pelo ativo. Aqui, nós devemos considerar o custo de oportunidade. Podemos escolher investir em outra coisa ao invés de comprar esse ativo. Então, o retorno esperado com o investimento nesse ativo deve ser maior do que o que a gente conseguiria em investimentos com menor riscos, como, por exemplo, o Tesouro IPCA. Então, aqui eu considero a soma do spread que eu consigo sem nenhum risco no Tesouro IPCA com o prêmio de risco que eu defino para o meu ativo. O prêmio de risco pode variar de 2% para os ativos mais seguros até 4% para os ativos mais arriscados. Isso também depende de uma análise muito pessoal. G é a taxa de crescimento constante dos dividendos. Para os fundos imobiliários, normalmente eu uso 0 para ser bem conservador. Gosto de basear na premissa de que os dividendos não vão crescer acima nem abaixo da inflação. Isso é uma premissa de que os contratos vão ser ajustados ao longo do tempo e que esses ajustes já vão ser repassados nos dividendos. O modelo de Gordon pode ser muito útil em alguns cenários, mas deve ser usado com bastante cautela, porque tem algumas limitações. Uma das mais importantes limitações está no fato de que nem sempre os dividendos se mantêm constantes. Uma empresa pode mudar suas diretrizes no futuro e decidir não distribuir mais tanto dividendo.
preferindo reinvestir em suas próprias operações com o objetivo de expansão e crescimento. Ou pode também optar por recomprar as suas próprias ações como forma de remunerar o investidor, ao invés de distribuir isso em dividendos. Atenção nesse ponto, porque se o governo conseguir de alguma forma taxar os dividendos que hoje são isentos, essa pode ser uma prática muito adotada pelas empresas. Mas nós podemos falar nisso em outros vídeos, para não alongarmos muito por aqui. Podem surgir distorções também para empresas que seguem ciclos econômicos, pois a companhia pode performar bem ou mal a depender da fase do ciclo em que ela se encontra. Portanto, nem todas as companhias da Bolsa podem ser bem precificadas nesse método. Aliás, eu arrisco dizer que a minoria das empresas podem ser precificadas usando o modelo de Gordon. Acredito que o método pode ser bem aplicado em empresas mais consolidadas, que têm pouca margem para crescimento, como os bancões brasileiros, a Ambev, Taesa e os fundos imobiliários de tijolo. Ou seja, ativos que têm pouco espaço para crescer e, por essa razão, distribuem mais dividendos. Então, vale a pena usar o modelo de Gordon? Eu acredito que vale a pena sim utilizar, mas nunca utilizar somente ele. Deve sempre estar acompanhado de uma análise mais aprofundada do ativo. Nós nunca devemos olhar o resultado do valuation de uma forma isolada, como algo 100% exato. Aqui na Fazenda, na prática, eu uso o modelo de Gordon para encontrar o preço teto das vacas leiteiras. Em fundos imobiliários, apenas os fundos de tijolo. Para as ações, aquelas que são pagadoras de dividendos e não estejam em setores cíclicos, por exemplo, commodities como minério e petróleo. Então, vamos ver na prática como aplicar essa fórmula em um exemplo bem genérico. Qual seria o preço teto de um fundo imobiliário de tijolo qualquer, que deve pagar R$ 8,00 em dividendos nos próximos 12 meses. A primeira coisa que nós vamos verificar, então, é quanto que a renda fixa, o Tesouro Direto, está pagando nesse momento. Para isso, nós vamos usar o Tesouro IPCA 2045. Podemos notar que ele está pagando o IPCA mais um spread de 5,71%. Esse é o valor que nós vamos adotar aqui como premissa. Então, aqui na planilha, eu coloco o valor do dividendo que esse fundo imobiliário vai pagar nos próximos 12 meses, valor de R$ 8,00. Coloco o valor do spread da renda fixa do Tesouro IPCA 2045, que a gente encontrou lá no site do Tesouro Direto, de 5,71. Defino aqui um prêmio de risco, nesse caso aqui vou considerar 3%, e um crescimento de 0%. Dessa forma, eu teria um preço teto de R$ 91,85 para esse ativo qualquer que eu estou usando como exemplo. Note que, se eu definir um prêmio de risco menor, por exemplo, de 2%, significa que eu aceito pagar um pouco mais sobre esse ativo. Nesse caso, com um risco de 2%, eu vou estar pagando ali um preço teto de R$ 103,76. E se eu definir um risco maior, por exemplo, 4%, eu vou chegar num preço teto de R$ 82,39 para esse ativo. Vamos também fazer a definição do preço teto de um ativo real. Para isso, eu escolhi o fundo imobiliário HGLG11, que é um fundo de tijolo que atua no segmento de galpões logísticos. O HGLG pagou nos últimos 5 anos uma média de R$ 11,96 por ano em dividendos. O spread do Tesouro IPCA 2045 continua de 5,71%. Por ser um dos maiores fundos da Bolsa, com patrimônio de mais de 5 bilhões, em atividade desde junho de 2010, o prêmio de risco que eu defini para esse ativo é de 2%, ou seja, eu considero ele muito seguro. Então, colocando esses valores aqui na planilha, eu chego num preço teto para o HGLG de R$ 155,12. O HGLG está sendo negociado na bolsa hoje a R$ 160,57. Portanto, ele está sendo negociado acima do meu preço limite que eu defini pela fórmula. Vamos aplicar a fórmula também em uma ação. Por exemplo, a Taesa. A Taesa pagou nos últimos 5 anos uma média de R$ 3,45 em dividendos. Vamos considerar o spread do Tesouro IPCA 2045 de 5,71%. E por ser uma empresa considerada segura, o prêmio de risco que eu defini para ela é de 3%. Para a Taesa, eu considero um crescimento na perpetuidade. Vou colocar de 1% ao ano de crescimento. Então, as informações aqui na planilha, nós chegamos a um preço teto hoje para a Taesa de R$ 44,75. A Taesa está sendo negociada hoje na Bolsa a R$ 34,96.
Portanto, de acordo com o resultado encontrado aqui no método, ainda dá para comprar a Taesa com uma boa margem de segurança. Aplicar o modelo de Gordon é uma maneira de se desconectar um pouco da cotação atual na bolsa de valores, ficar tentando acertar topo e fundo na vírgula, o que na prática raramente vai acontecer. Então, se eu comprar um ativo até esse limite de valor que eu defini na fórmula, eu estarei dentro de uma zona confortável que vai me representar uma rentabilidade satisfatória para o meu investimento. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema, me digam aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, investe aqui no like, se inscreva no nosso canal para ver mais conteúdos como esses. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, cultivem riquezas! Mm-hmm.